Oi, turma, tudo bem com vocês? Segundo ano, aqui quem fala é a professora Isadora Barreto. A gente vai dar continuidade aqui à disciplina de empreendedorismo, tá? E eu tô trazendo algumas séries de dicas, de temas, tá? Que tem a ver com empreendedorismo e que estão dentro do material de vocês, só que de forma implícita, tá? Não tá explícito, por isso que eu não trouxe aqui páginas para vocês me acompanharem. A minha sugestão é que vocês peguem um caderno e anotem aquilo que eu vou trabalhar na aula de hoje, porque ela vai ser cobrada de outra forma através da Agenda Edu, tá bom? Então me acompanha, pega seu caderno, faz um cabeçalho, deixa tudo bem organizado e vamos falar sobre esse assunto que é tão pertinente numa época dessa de pandemia, crise, tá, pessoal? Palavra crise, ela tem, inclusive a palavra crise chinesa, tá? Ela é muitas vezes associada a perigo e oportunidade. Só que essa palavra, chinesa, ela foi muitas vezes utilizada por palestrantes, por políticos como, por exemplo, John Kennedy, o presidente lá dos Estados Unidos. Essa palavra muitas vezes foi utilizada para dar uma motivação para as pessoas diante de situações de calamidade. A gente sabe que toda empresa está suscetível a viver em algum momento alguma crise, seja uma crise interna ou seja uma crise externa, uma crise relacionada ao mercado, por exemplo, que ela está inserida, tá? Só que essa palavra crise em chinês nem tem esse significado de perigo e oportunidade como as pessoas falam, tá? Sabe por quê? Porque a gente vai analisar aqui, ó, a palavra chinesa weiji, que significa período crucial em que grave perigo ameaça a própria existência, tá? Crise em chinês. A palavra tem uma derivação desses dois termos aqui, sendo este o primeiro, que significa perigo, e o segundo está geralmente associado à oportunidade, porém não é assim realmente falando aí na língua chinesa, utilizando esses dois caracteres. A gente pode perceber que esse termo aqui, quando ele é associado a este outro, tá? Nós temos, enfim, a palavra oportunidade. O que houve foi nada mais do que esqueceram desse termo aqui, juntaram com o ei, que significa, tem aí realmente essa conotação, melhor dizendo, essa denotação de perigo, juntaram a palavra, tá, de dois termos diferentes, se colocaram e criaram a ideia de que traz aí dois caracteres que denotam perigo e o outro oportunidade. Na verdade, a palavra chinesa é weiji, a palavra aqui que significa crise aqui, ela nada mais é do que uma palavra que traz realmente o sentido simplesmente de crise, de um período crucial, de um período difícil de se passar. Independente de qual a origem da palavra, qual o sentido verdadeiro dessa palavra, que muitas vezes é utilizado de forma errônea, incorreta, ela traz uma ideia muito legal, tá? Porque realmente em períodos de crise existe realmente perigo, existe realmente oportunidades também, tá? Independente de que a palavra ela esteja associada de forma incorreta ao sentido, se a gente for pegar aí, como eu trouxe para vocês aí o termo, juntando esses termos, os sentidos desses termos, a gente pode entender que durante uma crise, como por exemplo essa crise da pandemia, do Covid que nos causou, e crise não só econômica, mas em diversos aspectos, gera nos empreendedores, gera no mercado a necessidade de as pessoas utilizarem da criatividade para inovar e atravessar esse período que é realmente um período crucial, tá? Que ameaça a própria existência, tá? Da empresa ou das pessoas, ok? Então, o que a gente observa, por exemplo, no Brasil, durante essa crise, que a gente está passando, que está sendo gerada, que, aliás, já foi gerada, porém, a gente entende que não há aqui, a gente ainda não sabe até que ponto essa crise vai chegar, até que ponto ela vai atingir, por exemplo, o nosso cotidiano. A gente sabe que houve muitas inovações em diversas áreas. Então, por exemplo, o delivery. Pessoal, o delivery cresceu demais, porque essa é a forma principal agora, atualmente. As pessoas isoladas, elas precisam que alguém compre, aliás, que alguém leve a comida para elas, que alguém leve lá, por exemplo, as compras que ela fez nas lojas. Então, o delivery cresceu. Então, isso aqui foi uma oportunidade de crescimento para essa área. Empresas
né? Como por exemplo aqui em Imperatriz nós temos a Tô no Lucro, tem outras, iFood, né? Tem outras empresas também, estou citando só essas duas, mas existem outras. Essas empresas, elas provavelmente cresceram, porque a demanda aumentou. Então foi uma oportunidade para elas? Foi. Nós estamos dentro de uma crise? Estamos. As compras mediadas, pessoal. Pessoas que antes nem tinham como trabalhar e que passaram a ser mediadoras de compras. Então disseram assim, aqui meu contato para você que quer comprar e não tem como ir lá, ou você não quer, você é do grupo de risco, eu me coloco à disposição, eu cobro apenas uma taxa e faço essas compras para você. Eu vi situações como essa aqui em Imperatriz. Então surgiram também outras formas de ganhar dinheiro, como compras mediadas, tá? Pessoas que estão mediando, né, fazendo compras para outros e prestam esse serviço de mediação. Outra coisa aqui que também surgiu como oportunidade, a venda de desktops e notebooks. Claro que já tinha isso aqui, tá? Já se vendia computador, já se vendia notebooks, já se vendia smartphones, porém as vendas o que? Elas aumentaram devido à demanda, tá? Então nós temos uma demanda dentro de uma crise que ela foi imprevisível, não dava para prever, por exemplo, que a gente em pleno 2020 passaria por uma crise como essa. Porém, surgiram diante dessa crise diversas oportunidades, como por exemplo, pessoal, vocês sabiam que as compras online, tá? Aumentaram. Tinha empresas aqui em Imperatriz, Tinha empresas aqui em Imperatriz que nem tinham um WhatsApp, que elas tinham simplesmente um telefone fixo que você tinha que ligar. Agora elas têm esse serviço, tá, de WhatsApp, que você pode aí mandar mensagem, escolher o produto e ele vai ser entregue na sua casa. Olha que interessante. O que a gente precisa entender então diante disso e qual é o objetivo dessa aula? É simplesmente para vocês verem que se a gente fizer a pergunta certa, a gente consegue ter a resposta correta. Então, ao invés de perguntar por que dessa crise, né, por que o meu empreendimento está passando por isso, faça uma pergunta de como, por exemplo, eu posso melhorar o meu produto, como eu posso aumentar as minhas vendas, o que eu preciso entregar para atrair mais o meu cliente. A gente está numa aula de empreendedorismo e está aqui nesse momento nada mais do que a ideia de ensinar vocês, de passar a vocês motivação para serem criativos, tá? Essa situação de pandemia, vocês no segundo ano, é uma situação que vai dar a vocês, vai munir vocês de experiências que eu, por exemplo, não tive, porque eu nunca tinha passado por isso, tá? Então, quando vocês chegarem no mercado de trabalho, provavelmente são pessoas mais resilientes, são pessoas mais aptas às mudanças. Que mudança, por exemplo? Né? A gente aqui tendo aula via YouTube e antes as nossas aulas eram somente presenciais. Então, inovar, ser criativo diante de uma situação que causa, né, um perigo eminente à própria existência, nada mais é do que o caminho. E como é que a gente inova? A gente inova mudando as estratégias, a gente inova experimentando, pensando, planejando como deve ser aí as nossas ações diante de uma situação dessa, tá? Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro, que tenha gostado da proposta. Até mais e acompanhe sempre a Agenda Edu.